lá. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Canteiro de Obras. Aqui com vocês, Iramar Santos, engenheiro civil. Ao meu lado aqui, como sempre, o meu grande amigo, parceiro de longa data, engenheiro eletricista Rodolfo Dib. E nós temos aqui hoje o nosso convidado, ilustre convidado, né? O Fábio Cabral. É engenheiro civil, especialista em engenharia de avaliações. É isso, Fábio? Isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Iramar. É um prazer imenso, né? Eu fico grato pelo convite, né? E espero que a gente contribua um pouquinho aí nesse bate-papo, nesse toma lá da cá. Sem sombra de dúvidas, tá? É um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Vamos fazer um bate-papo bacana, descontraído, tá? E tentar ao máximo aí colaborar com informação para essa galera aí do meio. Abrir um pouco aí também do que você faz, né, na engenharia de avaliações. É uma área bem bacana, né, cara? Show, avaliações show. bem bacana. Isso. Pessoal, antes de começar, a gente queria convidar vocês aí para nos seguir em todas as nossas plataformas, tá? A gente está lá no Instagram como Pod Canteiro de Obras. É o nosso canal do YouTube, se inscreve lá, deixa um joinha pra gente aí, ajuda a gente aí no canal, beleza, gente? A gente também tá no Spotify, você procura tanto no YouTube quanto no Spotify, Canteiro de Obra Podcast. A gente vai deixar sempre lá na thumb do Instagram. Legal. A gente toda terça-feira pela manhã às 7 horas, a gente lança no Spotify. Às terças às 19 horas a gente lança no YouTube, tá? Fiquem ligados. E vem sempre a programação, chamados no Instagram, acompanha a gente, deixa um joinha, ajuda a galera aí, tá? Compartilha isso aí com a gente, tá bom? Então, vamos começar aqui, tá? Mais uma vez, é uma grande satisfação ter você aqui com a gente, Fábio. Fábio, a primeira pergunta você já emenda ela aí com a tua história, cara. A gente faz isso aí pra todo mundo, porque a gente sabe que engenharia não é uma coisa fácil. Cara, por que você escolheu engenharia? Cara, a história começa lá em 1995, né? Quando eu decidi fazer o curso técnico de edificações na antiga escola técnica. E me apaixonei, na verdade. E logo após o curso, eu fiz o concurso do BNB, fui aprovado, adentrei na instituição. E aí a gente enveredou por essa área de engenharia de avaliações. Terminei meu curso de engenharia civil, né? Fiz especialização em engenharia de avaliações e aí foi amor à primeira vista e por aí vai, cara. Mas a história começa muito lá atrás, em 95. 95. Né? Mas você tem alguém na sua família que já trabalhava com isso? Nada, ou cara, não? Ninguém. Você com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Ser engenheiro... Você foi por quê? Curiosidade, quero descobrir esse mundo, ou tinha alguma paixão? Na verdade, assim, eu sempre quis fazer escola técnica, né? Meu pai sempre me apoiou, minha mãe também. E aí eu disse, vou fazer esse negócio aqui pra ver se é bom. E aí gostei pra caramba, né? Você foi no intuito de buscar uma profissão. É isso. Na verdade, a iniciativa para fazer o curso técnico foi buscar essa profissão. Já sair dentro do mercado de trabalho, vamos dizer assim. Legal. E aí eu tentei eletrônica, né? Não fui aprovado, graças a Deus. E aí fiz edificações depois. E aí foi quando eu me apaixonei de verdade, cara, pela engenharia civil. E hoje eu sou grato por não ter passado em eletrônica e ter ficado em edificações. Mas enfim, a história começa um pouquinho lá atrás. Bacana. Aí você fez o técnico, do técnico foi para engenharia civil. Graduação na civil. Isso. E em relação a essa parte de engenharia de avaliações, isso é uma especialização, uma pós-graduação? Isso, é uma especialização, tá certo? É um nicho da engenharia civil. Na verdade, não é só da engenharia civil, né? Qualquer engenheiro pode fazer engenharia de avaliações, arquitetos também podem fazer. Entendi. Tá joia? Inclusive os profissionais habilitados para avaliar um bem, ou pode ser conforme com fé, né? Ou pode ser um engenheiro, qualquer tipo de engenharia, ou um arquiteto. É aberto também para os arquitetos. Sim. Mesmo depois dessa separação que houve aí. Sim, isso, do CAL, né? Do CAL com CREA não tem problema. Mas isso é uma pós, é uma especialidade que você faz, estuda, ou você tem algum... Tem algumas faculdades hoje, Rodolfo, que tem essa cadeira na graduação. Entendi. Tá? Ou eletiva ou no próprio currículo, tá? Eu tive a oportunidade de ter no próprio currículo. Legal. Eu tive. Mas, por exemplo, tem algumas faculdades, a maioria delas não tem. Entendi. E aí você tem que procurar por fora. Você tem que, quando terminar o curso, você
apaixonar pela área e você envereda, aí você faz uma pós-graduação em engenharia de avaliações. Você sai especialista em engenharia de avaliações. E aí tem gente que aí vai, né, eu tenho amigos que fazem mestrado, doutorado na parte de estatística, né, essa parte mais de tudo voltado, essa parte de avaliação tudo de voltado, imóveis. exatamente, com tese, com tudo voltado em engenharia de avaliações. Legal. Tá joia? E fala pra gente, assim, o que faz um engenheiro de avaliações? Qual que é o meio dele aí de trabalho, o foco dele? Vamos lá. A engenharia de avaliações hoje, ela é regida pela 14653, tá? Que é uma norma da BNT. É um NBR, Isso, né? é um NBR, tá joia? E aí o engenheiro de avaliações hoje, nada mais é do que ele precifica o valor do bem, ele dá um valor de venda, um custo, um indicador de viabilidade econômica a um determinado bem, a um determinado imóvel. Então, basicamente é isso. E, na verdade, a engenharia de avaliações é uma ramificação da perícia. Certo. A perícia, eu sempre digo que, assim, o perito, né, o perito em engenharia, ele é um médico da engenharia, que ele vai determinar uma causa e vai encontrar uma solução para determinado efeito, evento, vamos dizer assim. E o engenheiro de avaliações, na verdade, é o economista, certo, da engenharia. Ele vai precificar, ele vai avaliar, ele vai dar um poder de venda, ele dá um valor para aquilo lá. Custo, um indicador de viabilidade econômica para aquele imóvel. Entendi. Tá joia? Ele é uma ramificação da perícia. Quando eu falo imóvel, engenheiro de avaliação, o que envolve, o que engloba isso? Eu consigo avaliar qualquer tipo de imóvel, prédio, residência, terreno. Isso, o que está envolto nisso aí? Aí vamos lá. Para cada tipo de engenharia existe a sua ramificação. Por exemplo, o engenheiro civil. Ele vai partir do pressuposto dos imóveis urbanos, das áreas urbanizáveis. Um terreno, uma gleba, um lote, um apartamento, uma casa, um prédio comercial e por aí vai. O engenheiro agrônomo, por sua formação, ele vai avaliar uma fazenda, uma chácara, uma granja, que tenha essa vocação rural. Então existe essa distinção. Sim. Quer dizer, eu não tenho habilidade. Eu não teria habilidade para avaliar uma fazenda. Eu não tenho habilidade hoje de fazer avaliação da área rural. Entendi. Terreno seria se fosse para construir, mas se fosse para plantar. Terreno rural. Um terreno com vocação rural seria um engenheiro agrônomo. Mas para construção. Até porque existem variáveis, existem algumas características intrínsecas e extrínsecas do imóvel em si, que o engenheiro agrônomo sabe muito mais do que eu, da parte rural. Entendi. E aí o inverso também é verdadeiro. Ele também não pode avaliar, por exemplo, um imóvel urbano. Entendi. Ele não tem. Não teria o mesmo feeling, né? O feeling de fazer uma avaliação urbana como eu faço, entendeu? Entendi. Bacana. Coisa interessante. Né? E esse teu trabalho aí, cara, no mercado, qual que é a importância dele pro mercado hoje? Né? Você falou que você trabalha em banco, né? Isso. E no banco você exerce exatamente esse papel de engenheiro avalista. Isso, na verdade, a minha função no BNB, eu já estou há 21 anos aí no mercado, né? Uma das tarefas, uma das atribuições é a engenharia de avaliações dentro do banco. E a engenharia de avaliações nada mais é do que assim, eu vou falar um pouquinho dentro e fora do banco. Certo, sim, fica à vontade. Dentro da instituição, a gente faz, na maioria das vezes, a avaliação para garantir uma operação de financiamento. E aí as alçadas lá de decisão vão decidir se vale ou não pegar esse imóvel como garantia, tá joia? Aí então quando eu vou lá no banco, tá, agora vamos para uma questão prática. Eu tô indo lá no banco falar pro banco, eu preciso de R$1 milhão. Preciso de R$1 milhão, quero fazer um investimento. Aí o banco vai falar, eu preciso de uma garantia para te dar R$1 milhão. Sim. Aí a partir daí eu falo, eu tenho um imóvel aqui que vale... Você oferta o imóvel... R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. Isso. Aí o engenheiro de avaliações vai lá, né, onde a gente entra, onde a gente faz nosso trabalho, para dar uma resposta aqui para a alçada decisória lá do banco, dizer assim, vale ou não vale R$1,5 milhão? Aí ele vai dar essa resposta aqui para a agência, vamos dizer assim. Entendi. E a agência vai determinar, tá certo. Então a gente vai contratar a operação, vai... O teu papel é se certificar de que aquele imóvel que está sendo ofertado como garantia vale isso. A gente vai precificar ele. Entendi. A gente vai dar um valor a ele. Entendi. Tá joia? E tem sempre uma diferença do que o cara falou que vale do que você foi lá olhar, né? Sempre. Não, eu sempre digo que assim, o cliente, ele sempre o contratante, vamos dizer assim, né, que é o rapaz responsável por ofertar esse imóvel, ele sempre coloca o valor sentimental na coisa, né? Por exemplo, meu carro hoje... Vamos dizer assim, ele no mercado ele vale 50 mil, mas eu só vendo por 70. Então é meu valor sentimental da coisa. É aquele negócio que o olho do dono engorda o olho, né? Isso, claro. E nessa hora isso não conta, né? Não, isso não conta. Olha que engraçado, assim, né? A gente tava até, né, conversando um pouquinho antes que o nosso trabalho é estritamente técnico. Sim. Né? Envolve muita estatística, regressão e tal.
Então não tem como fugir disso. Então, olha que coisa engraçada, quer dizer, o valor sentimental de um imóvel não conta na hora da avaliação. Não. Agora, quando você está fazendo um processo de indenização, né, uma indenização porque ocorreu algum problema lá, e eu lembro que eu vivi uma história bem bacana sobre isso, né? Um senhor que tinha uma fazendinha, um sítiozinho, né? Ele morava num sítio, um sítio bem simples, mas ele todo dia tinha o prazer de debruçar na janela e ficar olhando a paisagem. Sim. E aquilo, sentimentalmente, tem um preço para ele, né? Então, quando ele vai ser indenizado porque passou uma estrada na fazenda dele, isso, quando você está fazendo uma avaliação para indenizar e desapropriar o cara, você tem que levar em consideração o valor sentimental, né? Agora, nesse processo de garantia, não tem, né? Olha que louco. Eu sempre digo que o engenheiro de avaliações é um pouquinho frio, né? Exatamente. Frio calculista, literalmente. Ele é o que ele aprendeu, frio, né? calculista, Estudou para ser, né? Até porque senão você tá precificando o negócio errado, né? Na verdade, a gente vai fazer a avaliação mercadológica. Certo. É o que o mercado tá dizendo pra gente. Entendi. Né? Então, se o mercado tá dizendo que aquele determinado tipo de bem, aquele determinado tipo de imóvel vale tanto, é aquele... E quais são esses parâmetros assim, mais importantes? Olha, esses parâmetros aqui eu não posso deixar de avaliar para determinar o preço. Pronto, vamos lá, Iramar. É um pouquinho complexo, tá? Eu vou tentar explicar aqui numa linguagem um pouquinho mais... Resume pra gente. Isso, menos formal. Mas o que acontece hoje? A 14653, que é o parâmetro nosso, tá joia? 14653 é a norma brasileira que rege a engenharia de avaliações. E ela é composta de várias partes. No caso de imóveis urbanos é a parte 2, imóveis rurais a parte 5. Certo. Tá joia? Então é bom frisar isso. Então, quando a gente pega lá 14653 parte 2, né, existem várias metodologias para avaliar um imóvel. Dentre elas, a comparativa direta de dados de mercado. O que é isso? É que a gente chama DCDM, direto comparativo direto de mercado, dados de mercado. Certo? A gente vai coletar dados de mercado ofertados ou transacionados semelhantes ao imóvel que a gente está avaliando, que a gente chama de imóvel avaliando. Certo? Então, a norma ela diz isso. Quando você for coletar imóveis, claro, primeiramente você vai adotar o DCDM, que é o comparativo direto de dados de mercado. Optando por essa diretriz, por essa metodologia, a gente vai coletar imóveis semelhantes ao imóvel avaliando. E aí a gente pode utilizar ou uma metodologia chamada por fator de homogeneização ou por regressão linear. Certo. A gente opta. Tem instituições financeiras que não podem fazer por fator. Tem instituições financeiras que preferem fazer por regressão linear. É opcional isso. Tá. E aí é diretrizes da própria instituição. Por exemplo, no BNB, comumente a gente só faz por inferência estatística, que é regressão linear. Entendi. A gente não pode fazer por fator. Quando a gente utiliza comparativo direto. Tá, aí você tem várias métricas, uma delas é o comparativo direto. Aí Dentro do comparativo direto eu posso usar dois viés. Métricas, entendi. O viés da regressão linear e o viés do fator. Esse fator aqui eu não posso utilizar. Eu sempre utilizo a regressão. Entendi. Tá joia? E pra gente utilizar a regressão, só respondendo a sua pergunta um pouquinho, quais são os parâmetros, quais são as variáveis e tal, eu vou utilizar uma regressão. Tá joia? E como é que é isso tudo? O que é uma regressão linear simples e múltipla? Na verdade, eu tenho uma variável dependente, que é o valor do imóvel, certo? Ou o valor total, ou o valor unitário, né, por metro quadrado por hectare, vamos dizer assim. E tem outras variáveis aqui independentes que vão reger, certo? Que vão estipular o valor do bem. Certo. Aí tem variável de localização, via principal, estado de conservação, padrão de acabamento, PIB, porque às vezes eu coleto imóveis em várias cidades. Né, renda média da família. Tudo é levado em consideração. Então, assim, o engenheiro de avaliações ele tem que ter esse feeling, né, ele tem que ter esse escape, né, de saber quais são as variáveis após estudar o mercado imobiliário, vamos dizer assim. Por exemplo, eu faço avaliação no Brasil inteiro. Eu tenho que saber que uma avaliação em Sorocaba e São Paulo é diferente de João Pessoa aqui. Sim, com certeza. Então, o mercado ele se comporta de forma diferente. Tem que ver se não tem nenhum passivo ambiental, Isso, né? Exato. Então, assim, quando eu faço uma avaliação em Sorocaba, eu tenho que utilizar algumas variáveis. Quando eu faço uma avaliação de um apartamento de João Pessoa, pode até ser que o estado de conservação e o padrão de acabamento seja o mesmo. Mas tem algumas variáveis aqui em Sorocaba que é diferente de João Pessoa. Exato, a regionalidade. Então você tem que ter esse feeling, né? Tem que ter essa percepção da coisa, né? do mercado em si. Então, vamos adiantar aqui. Tá? Então, quando a gente escolhe, quando a gente coleta os dados, certo?
A gente tem um imóvel valendo, vamos supor, certo. um apartamento em João Pessoa, na Orla do Cabo Branco. O cara falou pra você que vale R$1 milhão. Aí a gente vai lá, visita o imóvel, faz toda a vistoria, tal, características intrínsecas, extrínsecas, aquela coisa toda, logrador, localização, e a gente coleta esses imóveis semelhantes, vai aqui, né, inserir as nossas variáveis. Nossa variável dependente é preço. E nossas variáveis independentes pode ser o quê? O estado de conservação, o andar, vaga de garagem, número de vaga de garagem. Se nascente, se poente, tem piscina ou não tem, no assente ou poente. Tudo isso você leva em Né? consideração. Se tá quantas distâncias, a gente coloca muito uma variável em nossos modelos matemáticos, distância ao mar, no caso de cidades litorâneas. Então tudo isso, veja que tem uma gama de variáveis imensa para você colocar ou não no seu modelo de regressão. Entendi. Né? Entendi. Então é uma coisa complexa. Já aconteceu de algum momento o cara chega lá na agência e fala, eu tenho um imóvel aqui, ele vale R$1 milhão. Aí você vai avaliar e descobre que ele vale R$1,5 milhão. Ou então 100 mil. Contrário. Que seria um caso mais fora. Várias vezes. Já teve isso? Várias vezes. Sério? Várias vezes. Então, assim... Pô, tô há 21 anos nessa saga. Já pegou então eu já peguei coisa. de tudo, cara. Peguei de tudo. Já peguei... Vale R$1 milhão, vale 100 mil, ele dizer que vale R$1,5 milhão, vale 3. Aí... Numa situação dessa, o cara chega lá e fala, ó, o imóvel vale R$1 milhão, aí você valia lá, ele, ó, só vale 300 mil. O que acontece? O cara não tem acesso a R$1 milhão no banco. Não, aí foge um pouquinho da esfera do aí já não é avaliações, né? Compete. Eu vou responder à agência. A agência faz... o trâmite deles... na verdade, a agência demanda a área técnica, né? Vamos supor assim, a agência demanda a área técnica faz a avaliação do bem, repassa para a agência aí toma as providências com base no que ele passou lá para você. Aí já foge um pouco da esfera da gente, entende? A gente não tem esse poder. E pode, por acaso, o cara não gostar da tua avaliação e falar, eu quero revisar, ou nunca acontece? Não, mas aí assim, quando... você não tem um contato direto com o cliente, né? Não, até tem, mas assim, a contestação dele tem que estar embasada tecnicamente também. Ele tem que entregar um relatório, né? Um laudo igual ao meu, né? Com todos os dados, com todas as variáveis, modelo, regressão e tal. Norma. Então a gente vai comparar laudo com laudo. Eu não posso comparar laranja com limão. Exatamente. Né? Então é mais ou menos isso. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente defende bastante aqui. Quando você vai lá fazer essa avaliação, para cada avaliação que você faz, você emite RT? Não, porque o banco já tem esse respaldo. O banco, inclusive, ele emite RT, ele tem cada central, vamos dizer assim, cada estado imite RT, porque assim, eu sou preposto do banco. Sim. Por ser funcionário, eu sou preposto do banco. Então eu não preciso emitir RT por cada trabalho que eu faço. Entendi. Tá? Sim. Entendi. Enfim, mas quando eu sou contratado para fazer algum trabalho fora do banco, aí sim. Aí você faz emite RT e tal, aquela coisa toda, tá? E aí só um pouquinho, né, adiantando um pouquinho, finalizando o que você também perguntou, quais são os parâmetros, quais são as variáveis e tal. E aí depois de todo esse calhamaço de coisa de informação, de visitar o imóvel, características intrínsecas e extrínsecas, coletar os dados do imóvel avaliando, inserir variáveis, né? Que eu estudei o mercado, eu sei quais são as variáveis. Aí eu vou gerar esse modelo, né? Vou fazer a minha projeção, tá aqui. E o produto final, o que é? O meu laudo de avaliação. Eu tenho que ter um laudo. E a conclusão do teu laudo... É mais ou menos coerente. Eu não posso pegar uma folha de papel e... né? Então, o produto final de todo esse trabalho aqui é o meu laudo de avaliação. Legal. Né? Então, muita gente diz assim, não, tu consegue fazer um laudo de avaliação em 1, 2 dias? Não dá. Não funciona não dá assim, porque né? Não funciona assim, a coisa não funciona assim. Porque veja que são várias fases, né? Coleta de dados, né? A gente está aqui analisando o documento, que é uma certidão escritura, né? Nós temos a fase de vistoria. Você nós temos passa, então, por toda essa parte documental, inclusive, toda né? documental. Então, assim, a gente vê se tem algum... cartório, assim, passivo. Algum ônus, o imóvel, né? A gente faz a vistoria, a gente entra em contato com o cliente, a gente faz a vistoria, a gente gera um modelo, a gente vai analisar os dados, a gente gera um relatório. Olha o mercado também, né? Tem que ter uma coisa, né? É algo profissional, não pode ser feito de qualquer forma, né? Aí respondendo, a gente até bateu um papo antes, né, Iremar, sobre a questão do profissional, da habilitação profissional. Isso. Né, dos engenheiros e dos arquitetos serem habilitados para fazer esse determinado serviço, né? Que não é qualquer tipo de profissional, respeitando as demais profissões. Isso entra no teu cadastro lá no CREA como engenheiro da avaliação ou isso não aparece? Ou não fica? Assim, meu cadastro no CREA é engenheiro civil. É engenheiro civil. Eu cheguei a colocar esse plus lá no... Entendi. Só na hora de emitir Na verdade, RT, o meu CREA tem técnico de edificações e engenheiro civil. Legal, tem as duas, né?
Eu acho que a única pós-graduação, só para adentrar um pouquinho, eu acho que a única pós-graduação que você pode fazer essa referência no CREA é engenharia de segurança. É isso que eu ia te falar, é só engenharia de segurança, o resto não tem. Eu tenho essa pós em ambiental e... eu acho que não... Ô Fábio, outra coisa, você falou que eram 3 métricas. Dentre essa de comparativo, tinha 2 que era regressão e... Não, vamos lá. Dentro do método comparativo das comparativo, existe o fator de homogeneização, certo, que o pessoal do Sul utiliza muito. São Paulo, Rio, o pessoal do Sul mesmo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e tal. E o pessoal aqui do Nordeste, a gente tem esse feeling de usar o comparativo direto por regressão linear. Certo. Inclusive, quando a gente pega alguns clientes do banco, entram, ou do banco ou fora do banco, enfim, quando eu recebo muito lado de São Paulo, que o pessoal faz por fator. E meio que a gente tem que desconstruir isso para fazer a nossa modelagem aqui por inferência. Mas será que porque lá a demanda é maior? Mas entenda, o trabalho é o mesmo. É o mesmo, assim, não vai mudar. A base teórica é a mesma, né? A técnica, né, que você vai utilizar, apesar de ser diferente, mas o mesmo tipo de trabalho. Então, assim... é porque são escolas diferentes, na verdade. Isso é opcional, né? A norma embasa, né? E aí eles preferem fazer... Tá, e os outros 2 que você só para finalizar um pouquinho aqui, Rodolfo, assim, e aí a gente utiliza, né? Certo. Até para facilitar, para esse cálculo não sair na munheca, vamos dizer assim, igual o Matuto fala, né? Cálculo na munheca e tal. A gente tem softwares comerciais que fazem isso, toda essa inferência estatística. Legal. Existem softwares comerciais com certeza, que facilitam um logaritmo que você só põe as informações. Isso, a gente coleta os dados, joga lá, tá joia? Coloca as variáveis, faz toda a parametrização da coisa, né? Que a gente insere e sai um resultado. Agora, claro, eu não sou um piloto de avião. Sim. Que eu vou jogar um monte de dados, jogar um monte de variável aqui, apertar no botão lá e tal. Já era. Não é assim. Tem que ter a sensibilidade profissional. É igual o cálculo estrutural. Você é engenheiro civil, você sabe. Tem vários softwares comerciais de cálculo estrutural e tal. Eu não vou jogar todas as minhas cargas aqui, vai gerar... Não, e não é outra, assim se você não souber inserir os dados, você não consegue avaliar. Não vai te calcular. Tem isso também. Tem que saber a sensibilidade ali no final, você tem né? que... A gente chama... Exatamente. Você tem que saber o que você tá fazendo. Né? Não é tipo, vou jogar aqui uma coisa, vai gerar, tu vai gerar aqui. Não é assim. E dá ok, toma aí, esse é o meu relatório, né? Até porque, por exemplo, existem alguns parâmetros depois da regressão que a gente tem que analisar. Coeficiente de determinação, coeficiente de correlação. Isso que eu ia te perguntar. Significância dos regressores, significância do modelo, resíduo relativo, distância de Cook e tal. Então, é uma coisa muito complexa. Entendeu? E você tem algum coeficiente de segurança? Tipo, você deve ter banco não perde dinheiro pra ninguém, né, meu amigo? O banco não joga pra perder, né? O banco só joga para ganhar. Você tem um coeficiente, você analisou lá. Se você também, isso aí for algum sigilo da profissão, você não precisa responder. Você avaliou que não, esse imóvel de fato vale R$1 milhão. Mas eu tenho que ter um coeficiente de segurança, eu só vou lançar lá R$850 mil. Tá, vamos lá, Iramar. Tem uma parte da norma, na 14653, que fala sobre campo de arbítrio. Né? A amplitude do campo de arbítrio, na verdade. E aí existe o limite inferior e o limite superior, como qualquer tipo de trabalho estatístico, tá joia? E aí a gente tenta respeitar os 15% para mais ou para menos. Certo. A gente tem um valor médio estimado, né? Ou através da moda, ou através da mediana. E aí a gente pode jogar 15% para mais ou para menos. Isso, eu tô falando tudo isso, mas assim, só frisando, isso é comparativo direto com regressão linear. Sim. Tá joia? Então a gente tem esse campo de arbítrio. Então, por exemplo, vamos supor que todos os dados que a gente colete para fazer essa avaliação desse bem sejam de oferta, não seja de transação. Todos nós sabemos, qualquer leigo sabe, quando o imóvel é transacionado, ele é transacionado com um valor um pouco menor do que o ofertado. Óbvio. Sim. Então é por isso que a norma embasa que a gente pode utilizar um pouquinho para menos. Entendi. Quando a gente tem esse valor médio estimado aqui, vamos usar o limite inferior. Por quê? Porque a gente está na segurança dos 15% para mais. Ou dos 5, ou dos 10, ou dos 15. Mas o limite máximo inferior é engraçado, mas assim, o limite inferior que eu posso chegar é 15% para menos. Entendi. Dessa média aqui, desse valor médio estimado. Entendi. Ok? Entendi. Então, menos que isso você não pode tirar do valor. Isso, então é o nosso coeficiente de segurança, mais ou menos isso. É a amplitude do campo de arbítrio. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, moda e mediana são conceitos de estatística, tá?
A gente sempre que cita aqui, a gente é sempre bom dar uma pincelada, sim, porque da última vez o pessoal ficou perguntando pra gente, o que era RT e tal. Então a gente tem que estar sempre com esse cuidado aí. E eu tô falando sempre RT, mas tem a RRT hoje. Que é dos arquitetos. Isso, essa é dos arquitetos, né? Eu sou das antigas. Não, mas tranquilo, cara. Tranquilo. Isso aí depois que separou, né? Porque até recentemente o engenheiro e o arquiteto estavam juntos no mesmo conselho, e né? o técnico também, né? O técnico também. Agora separou todo mundo. O técnico agora, foi eu não pra sei um como lado. ficou, e aí é só uma dúvida minha, eu acho que o Confea, que é o federal, acho que tá englobando o CAL e o CREA. Não, muito pelo contrário. Separou também? Separou totalmente, né? Primeiro separou os arquitetos, né? Tirou os arquitetos do conselho da engenharia. Do federal também. Eles têm um conselho próprio agora. E recentemente, né, tirou os técnicos. Então agora o técnico tem o seu, o arquiteto tem o seu, o engenheiro tem o seu. Como é o nome do órgão lá do técnico? O do técnico eu não sei, cara. Eu vou lhe dar daqui a pouco. Eu não sei. O que eu sei é que é o seguinte, o pessoal do CAL, eles têm uma vantagem em relação a gente na questão do conselho, né? A gente vai trazer o pessoal de arquitetura aqui para esclarecer melhor, mas o CAL, você pode emitir a sua RT de qualquer estado para trabalhar em qualquer estado, sem visto. A gente precisa pedir visto no estado, né? Sim. O CAL não precisa disso. Então, se ele for prestar um serviço lá no Amazonas, ele estando em São Paulo, ele de São Paulo, ele pode emitir a RT falando que o serviço é lá. É como se o CAL fosse linkado, né? Exatamente. E o CREA não, né? O CREA é regionalizado, né? Cada estado tem o seu e a gente... Hoje até já existe o Registro Nacional Profissional, né? É o RNP. Mas então, mas aí que gera... Mas que volta pro mesma coisa. Não me exime de ter que pedir o visto no estado, né? Então... Eu tive um problema. Não vai fugir muito do assunto, porque era uma obra de fiscalização. Nós ganhamos uma licitação no estado da Bahia para fazer fiscalização de uma construção de uma edificação. A obra tem um período de 36 meses. Nós vencemos a licitação e eles homologaram o resultado. Olha, homologamos o resultado da licitação, onde diz que a tua empresa foi vencedora. Você acredita que o CREA abriu um processo administrativo alegando que a empresa não tinha... porque como profissional eu tinha. A empresa não tinha visto no estado para trabalhar? Olha que absurdo. Eu entrei em contato com eles. Eu fiquei extremamente indignado com isso. O seu CREA é da onde? O meu CREA original é de São Paulo. E a empresa ela é inscrita no CREA da Paraíba. Então, eu posso participar do processo de licitação sem problema nenhum. Participamos e vencemos, né? Só que eu só venci, ou seja, eu não tenho a obrigação de estar inscrito no estado para participar. A minha obrigação como empresa, como PJ, é a partir do momento que eu começar a desenvolver a atividade. Antes do contrato você ter o visto. Né? Ou seja, eu como profissional já tinha... A empresa, PJ ou PF? Os dois. Os dois? O profissional, ele, para tirar o visto é rápido. Então, assim, eu vou participar da licitação em um estado onde eu não tenho inscrição como PJ nem como PF, eu participo normal. Agora, antes de iniciar a atividade, aí eu tenho que pedir o meu visto e fazer a inscrição da empresa. O CREA hoje, e é a segunda vez que isso acontece, ele está abrindo com base na publicação do Diário Oficial processo contra as empresas que estão ganhando licitação. Quando você ainda ganhou a licitação, ou seja, você ainda não assinou o contrato, você não tem ordem de serviço e você não iniciou a execução do serviço. Aí o CREA está indo lá e abrindo o processo. Porque ele quer que a empresa Cara, vai acontecer, mas é no momento certo. Aí eu liguei pro presidente do CREA e falei, cara, como é que você pede pro seu fiscal fazer uma coisa dessa? Olha só, o tempo que ele deveria estar fiscalizando obra de fato, sem engenheiro, tá olhando o Diário Oficial e abrindo processo contra os seus colaboradores, né? Os seus associados, né? Enfim, né? Mas, coisa que não aconteceria... caso agora com o CAL, né? O CAL isso não acontece. Que tá linkado. Exatamente, né? Mais coisas do nosso técnico CREA. É o CFT, que é o federal, que é Conselho Federal dos Técnicos, e o CRT, que é regional também. Ou seja, copiou o mesmo modelo do nosso CREA, né? Bom saber, CFT bom saber. E CRT. Bom demais. Legal. Show de bola. Vamos adiante aqui no nosso bate-papo. Só pra fechar, você falou que são 3 métricas. Certo. Voltamos aí nas métricas. Não, é porque ele falou 3, né? Falta 2. As outras 2 que você não faz... Você tinha falado pra gente, são 3 pilares, que a gente falou, ó, pra essa avaliação tem 3 pilares. A gente falou, vamos focar nisso aí. Existem mais de 3, tá? Mas assim, as 3 principais... Na verdade, eu vou falar 4, na verdade. O método comparatividade de mercado,
tá joia? Certo. Tá. Existe também um artifício na norma. Porque assim, a norma fala o seguinte, quando a gente não consegue comparar, coletar dados semelhantes ao imóvel avaliando, o que é que a gente vai fazer? A gente utiliza alguns artifícios que a norma nos permite isso. Por exemplo, meta-evolutivo. Certo. O que é meta-evolutivo? Por exemplo, meta-evolutivo é quando... Vou dar um exemplo bem prático, até para quem está nos escutando agora. Por exemplo, eu vou avaliar um prédio comercial no centro de João Pessoa. É muito difícil eu coletar dados semelhantes né, no centro de João Pessoa. Porque você tem ali uma coisa totalmente heterogênea, né? Isso. Você então, tem assim, um comercial, um residencial, um prédio novo, de 100 anos. Isso. Então, o nosso mercado hoje ele é muito heterogêneo. Totalmente. E aí, quando a gente nicha isso para prédio comercial no centro de João Pessoa, é que fica heterogêneo mesmo. Exatamente. Né? Então, eu não consigo coletar dados. E, inclusive, assim, existem vários requisitos. Por exemplo, micronumerosidade. Quando a gente vai fazer uma avaliação por comparação, utilizando regressão linear, a gente tem que ter muito cuidado com a micronumerosidade. Quanto maior o meu espaço amostral, melhor o meu resultado. Certo. Joia? Quanto menor o meu espaço amostral, meu resultado vai ficar comprometido. Então a norma nos permite fazer por meta evolutivo. O que é isso? Eu vou comparar o terreno, é uma junção, na verdade o meta evolutivo é uma junção do comparativo do terreno com a quantificação de custo da benfeitoria. Junta esses dois e dá o meta evolutivo. Ok? Então como é que eu faço isso? Prédio comercial, centro de João Pessoa. Eu tenho minha base amostral de terreno, vou fazer comparativo direto via regressão linear terreno, tem um valor aqui para o terreno, e tenho minha benfeitoria aqui que eu vou quantificar o custo dela. Né? Eu tenho um CUB, o Sinduscon nos dá essa informação mês a mês, por estado inclusive. Eu vou pegar a tipologia da obra, vou inserir aqui, vou inserir a minha idade, minha vida útil, vou depreciar material esse de acabamento, estrutura, isso aí conta. Na verdade, assim, o valor do CUB hoje, que é o custo unitário básico, para quem está nos escutando. Era isso que eu ia falar. Certo? Ele já tem uma tipologia fechada para determinada... Aí existem vários tipos de CUB lá, né? Que o Sinduscon de cada estado nos fornece. Tá, já? Então aqui, eu insiro esse valor por metro quadrado, tenho a idade, tenho a vida útil, tenho o estado de conservação, né? Tenho vários parâmetros. Essa quantificação de custo, na maioria das vezes, existem várias metodologias para serem feitas a quantificação de custo. Nós, comumente, utilizamos a Roger Dake, né? Que é foi um grande profissional, tal, que nos deixou uma literatura vasta. E aí a gente pode fazer a quantificação de custo por Roger Dake. Nós vamos ter um valor venal aqui, um valor depreciado e tal. Enfim, pegamos esse valor, juntamos com o valor do terreno, meta evolutivo. Tá? Então, legal. É o segundo. O terceiro, método involutivo. E aí, método involutivo é um pouco mais complexo, né? Entendi. Vamos supor que nós temos uma gleba gigante, não sei quantos mil metros quadrados aí, tá bom? E a gente também não tem como a gente comparar isso. Vamos supor 230... Não tem outro parâmetro. BR-230 João Pessoa Cabedelo. Né? Quem está nos escutando aqui é uma via de acesso, né? Uma BR federal, tá? Que vai de João Pessoa até Cabedelo, deve ter aí uns 15, 18 km. E tem vários terrenos aí em oferta. E tem terreno gigante. Vamos supor que eu tenho um imóvel para avaliar na beira da BR, às margens da BR, de, sei lá, 50 mil metros quadrados, 60 mil metros quadrados. Para eu comparar isso é difícil, até pela área. Né? Quantos imóveis eu vou ter de 60 mil metros quadrados ou semelhantes a isso? Exatamente. É difícil. Então as normas nos permitem fazer o quê? Involutivo. Né? Que na verdade, é uma metodologia que a gente vai fazer por fluxo de caixa. Quanto é que aquilo vai gerar por incorporação, por algum tipo de renda que vai nos fornecer durante um período aí de comercialização, se a gente for transformar no linguajar popular. Pegar esse terreno aqui, essa gleba, e transformar em loteamento. Certo. Vamos supor. Lotear o bicho. Então isso é um método evolutivo. Né? Que a gente vai fazer um fluxo de caixa aí contínuo durante não sei quanto tempo, e a gente vai ter um valor aqui desse imóvel. Então é um método evolutivo. Só vai te responder. Aí vamos lá. Vocês lembraram que quando eu defini aqui o que era engenharia de avaliações, era o valor de venda, de custo, ou então uma viabilidade econômico-financeira do bem. Sim. Joia? Legal. Aí vamos lá. Vamos dizer que eu sou um construtor, não sou engenheiro. E aí eu preciso saber ali quanto esse valor de um terreno. Eu tenho um terreno lá. Quem eu chamo para avaliar esse terreno?
Eu tenho que chamar você. Chama Fábio. eu acho que eu entendi. Aí você vai... É uma polêmica agora. Então, eu quero saber assim, vamos lá. Eu quero saber se esse terreno aqui vai ser viável eu fazer um loteamento, como você falou. Ótimo, perfeito. Aí eu tenho que contratar um engenheiro... Empresas, veja, vários investidores hoje no mercado, certo? Eles têm essa percepção e eles contratam engenheiro de avaliação justamente para isso. Para saber se aquele tipo de empreendimento, se for transformar em loteamento, ou se for construir torres de edifício e tal, se isso aquilo é viável. Sim. Por quê? Porque eu vou ter o custo para comprar o terreno. É o estudo de viabilidade prévia, Vou ter o custo para construir aquele negócio e vou ter a venda ou das unidades habitacionais, que no caso de apartamento, ou no caso das vendas do terreno. Eu vou trabalhar custo com receita. Certo. Se lá na frente o cara vai ter lucro com isso. Vamos lá. Aí você consegue me dizer quanto seria o custo do... Vamos lá, você vai lá nesse terreno de 60 mil metros quadrados. Aí você diz assim, ó... Se você lotear, você consegue ter um ganho aí por cada lote a tanto. Isso, e aí eu sei lá, eu como investidor, vamos dizer de 60 mil metros quadrados, você dizer que é 60 milhões. Vou dar um exemplo. E se eu lotear, eu vou para 80 milhões. Então eu tenho um custo aí de 20 milhões e gasto tanto. Então essa tomada de decisão, que é uma das finalidades, por exemplo, eu vou também falar um pouquinho mais na frente também de finalidade da engenharia de avaliações. Uma delas é tomada de decisão. O incorporador, o investidor quer saber se aquele tipo de imóvel vai dar um determinado, vai te dar um determinado retorno. Entender. É o VGV final ali se vale a pena. É o VGV final se vale a pena. Entender. Exatamente. Então, assim, antes de qualquer empreendimento, esse evaluation aí a gente também faz. Então, antes de fazer qualquer empreendimento, melhor é contratar um engenheiro de Ou seja, para fazer o estudo prévio, esse estudo prévio para você lançar um empreendimento, não basta só saber se vai, inclusive alguns bancos fazem isso, né? Aí eu preciso saber se lá vai ter energia elétrica, se vai ter água, se vai estar atendido por esgoto, né? É importante que nesse estudo prévio seja feito a avaliação para precificar, né? Então 3, não é isso? Certo. É isso aí. 3 já te disse, o método comparativo, o evolutivo e o involutivo. Boa. E ainda existe um método chamado método da renda, capitalização da renda. Por exemplo, existem alguns imóveis... A gente não consegue comparar, a gente não consegue fazer evolutivo, a gente não consegue fazer involutivo. Supor, eu sempre tem os dados lá necessários. Eu sempre utilizo prática. Vamos supor, avaliar um shopping center, avaliar um posto de gasolina, avaliar uma laje de vaga de garagem. Eu não tenho como comparar isso. Ou seja, tudo isso é imóvel que a galera dá de garantia, né? Eu não tenho como comparar isso. Como é que, por exemplo, vamos supor aqui, Shopping Recife. Como é que eu vou avaliar um Shopping Recife? Pois é. Eu vou comparar com o quê? Não tem como. Eu vou fazer evolutivo, não tem como. Eu não vou fazer involutivo, não tem como. Eu vou fazer o quê? Capitalização da renda, método da renda aqui. Que aquilo tá ali gerando receita todo dia. Entender. É um método, é um artifício que a norma nos dá, a própria 14653 também na parte 2, tá joia? Que ele vai pegar esse empreendimento de base imobiliária. Por quê? Porque tá gerando receita aqui. O shopping tá gerando receita, a laje de garagem tá gerando receita, um posto de gasolina tá gerando receita. Então, quando a gente foge disso, a gente vai fazer método de capitalização da renda. Ou seja, neste caso específico, você não consegue só precificar o prédio. Isso. Você tem que levar em consideração a atividade que ele tá gerando renda. O faturamento ali que vai dar o Detalhe, preço. Tem algumas instituições que não nos permite entregar um laudo pela capitalização da renda. O BNB é um deles. Entende? Então já foge totalmente da esfera usual que a gente faz. Tá. Porque, vamos lá, pensando no BNB, ele não vai ter capacidade de administrar um posto de gasolina. Então a renda vai ser para zero. Aí como é que ele vai tomar como... um pouquinho mais a fundo. Né? Mas é mais ou menos por aí, né? Isso. Porque senão ele vai ter que colocar alguém para gerenciar, administrar, para conseguir fazer o faturamento, né? Nessa questão do banco, digamos que o cara chegou lá para, olha, eu tenho aqui um terreno não está construído, eu tenho aqui 300 hectares. Isso te gera um custo para fazer essa avaliação. Tá? Você vai precisar levar um topógrafo lá para a feriária. Como é que funciona esse custo operacional? Tá. Quem paga isso? Todas as avaliações demandadas pelo banco para a área técnica do banco, né, o banco recebe uma tarifa para isso, tarifa que cobrou lá do cara que quer o dinheiro. Não sei o quê. Mas assim, todas as informações que nós recebemos através de documentos cartorários,
utilizamos como de boa fé. Ah, entendi. Você porque não faz... são documentos de cartorários. Exatamente. Então, se o imóvel está dizendo que tem 300 hectares, a gente confia Você tem que confiar, até porque vem a informação do cartório. E a gente coloca esse pressuposto, essa ressalva no relatório, dizendo que todas as informações são de boa fé. Entendi. Joia? Entendi. E minimiza custo, porque, como eu falei, banco não joga para perder, né? Sim, sim. E eu vou te fazer uma outra pergunta agora, que essa eu acho que é onde entra a polêmica maior. Isso é uma briga antiga. Você com certeza já deve ter ouvido falar muito disso aí. Avaliação de imóveis. Quem faz? Nós engenheiros ou os nossos amigos corretores? Você quer gerar uma briga aqui no podcast, não, a briga já existe, já e existe, ela né? Você só levantou de longa a bola, data, né, Iramar? De longa data. Vamos lá, Iramar. Na verdade, a habilidade, né? O conhecimento, o corretor e o engenheiro também tem. Mas a habilidade, quem vai ter é o engenheiro. Sim. Por isso que a gente está embasado na 14653, que apenas os engenheiros e arquitetos habilitados podem fazer isso. Se chegar uma avaliação lá para vocês, meu arquiteto avaliou e falou que vale 1 milhão, você nem olha para isso aí. Não, arquiteto sim. Pode. Perdão. Corretor não. Meu corretor avaliou. É porque ele não tá embasado. Não. Ele não está habilitado. Tá, entendi. A norma fala isso? Sim. A norma deixa claro quem pode. Na parte 1, inclusive, fala... Por que esses caras continuam fazendo isso? Ele tem um nicho de mercado, né? Lobby e tal, entendeu? Então, porque eu lembro que em uma época o CREA entrou, tinha uma discussão entre o CREA tem uma discussão ainda muito forte, conselho, né? Tem uma discussão muito forte com relação a isso. E aí, em épocas pretéritas aí, surgiu o parecer técnico de avaliação, que o corretor podia fazer e tal, mas isso já caiu por terra. Já, né? Já. Sempre existiu, sempre vai ter essa briga. É lobby, a gente sabe disso. Entendi. Tá? E eu não tiro o profissionalismo, eu não tiro o brilhantismo do corretor de imóveis. Agora sim, cada macaco com seu galho. Exatamente. O cara sabe vender. O cara tem a expertise de vender. O papel dele é o vender, né? Entendeu? Para precificar, a gente aqui, quantas e quantas variáveis você deixou claro que são necessárias. É um trabalho muito complexo, né? A gente falou aqui... É o trabalho nem alto, né? Nem 5% do que a gente, né, poderia falar. Isso aqui você passou por cima da norma ali, né? É o que nós já falamos aqui em outros episódios, né? É juntar dados e trabalhar com os dados, né? Isso estatística pura, né? Dados técnicos e estatística, né? Objetivo demais, né? Não é uma coisa tão simples assim. Fábio, você falou que engenheiro de avaliação são 3 ou foi 4 pilares. Você falou de um, agora eu queria que você debruçasse nos outros. Você falou que a engenharia de avaliações, uma das coisas era precificar o imóvel. Assim que a gente começou, você falou... A avaliação, acho que basicamente é isso, é dar valor a um imóvel. Ou dar o valor, ou dar um custo a isso, certo. Ou dar uma viabilidade econômico-financeira, que é o viés da capitalização da renda. Você tinha falado que um dos pilares era justamente essa tomada de decisões. Isso, vamos lá. Existem várias finalidades, só respondendo a pergunta aqui de Rodolfo. Né? Qual é a função do engenheiro de avaliações? Vamos exemplificar isso tudo. Tá, joia? A função. Ele precifica, ele vai dar um valor, ele tem um valor de venda, um custo, um parâmetro aqui de viabilidade, enfim. Mas a finalidade, ele pode ser para garantir uma operação de financiamento numa instituição financeira. Tá, joia? Ele pode embasar uma decisão judicial. Isso que eu ia te perguntar. Pode então ter relação com perícia. Isso. Pode ter uma partilha de bens. Também. Uma formação de um espólio. Né? Pode... uma tomada de decisão se um empreendedor, um incorporador quer ou não vender ou comprar uma área. Vamos dizer assim, um imóvel. Então veja que o leque é muito gigante. Né? Tem um bom campo aí. Tem um bom campo. Né? Por exemplo, vamos entrar aqui no campo da justiça, né? No judiciário da coisa. Então, só no campo judiciário, se nós formos, se a gente está falando de duas partes, claro. Você já tem aí demandas e demandas, né? Nós temos 3 engenheiros de avaliações, no mínimo. Nós temos o perito, nominado, chamado pelo juiz. Nós temos o assistente técnico de uma parte e o assistente técnico da outra parte. Nesse contexto, né? Nesse contexto judicial, o engenheiro de avaliação, ele vai lá, faz a avaliação, precifica o imóvel e entrega esse processo na mão do perito para o perito apresentar para o juiz, ou o próprio perito pode ser o engenheiro de avaliação? Isso. O perito pode fazer vamos falar primeiro das partes aqui. Tá. Eu não entendo muito de direito não, mas eu vou tentar explicar. Vamos lá. O assistente técnico de uma parte faz o trabalho dele,
Que é um engenheiro de avaliação. Engenheiro de avaliações. Certo. Junta nos autos. O outro engenheiro aqui da outra parte faz a avaliação, junta também nos autos. E aí, vamos supor que tenha valores distintos. Isso que eu ia te falar. É uma briga lá de separação de casal. Isso. Aí o engenheiro de avaliação da mulher falou assim, ó, ele tem 10 milhões. Aí o engenheiro do cara que tá separando falou, tem não, 30. Ó, o patrimônio... Não, tem é menos, o contrário. Tem 3. Só tem 2 milhões, né? Então, o engenheiro avalista da mulher fala, não, o patrimônio deles em imóveis vale 10 milhões. E o cara tá dizendo que é 2. O engenheiro avalista do cara vai falar que é 2. Pronto. Aí junta aí o juiz isso, não tem como decidir isso, certo. óbvio. Aí ele não tem capacidade técnica. Chama o perito. Aí legal. O perito é que vai desenhar a coisa. O perito vai olhar os dois. Perito de avaliações. Isso, sim, engenheiro civil, tal. Sim, perito em avaliações. Isso, exatamente. Ele vai chegar ali e precificar e você vai falar, doutor, isso aqui é a realidade. Tem 8, tem 8,5, tem 7, tem 2, tem 10. A gente tem um caso prático aí, né, que aconteceu recentemente aí, que um cara falou que queria dividir, acho 300 milhões, a mulher falou, não, ele tem um patrimônio de 600 milhões, né? Vamos dar nomes, a coisa não, mas... Mas eu sei. Legal. Bacana. O que mais você tem aí, Rodolfo? Você falou aqui sobre o que é preciso para fazer um bom laudo. Além de muito conhecimento, muito estudo e paciência. Cara, eu sempre digo que só citando, vocês devem conhecer o nosso filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Cortella. O cara é fantástico, assim. Ele tem uma citação que ele fala assim: eu não quero ser o melhor, mas eu preciso fazer o meu melhor, né? Eu quero ser importante para todo mundo. Ele fala muito bem isso. Então, assim, a gente tem que fazer sempre o melhor que a gente tem. Na engenharia de avaliações, como é que traduz isso? Traduz numa boa coleta de dados. Importante. Porque eu sempre digo assim, que tudo depende da coleta de dados. Então, se tudo que eu colocar na minha modelagem como dado, né, que é bom, vai gerar um bom resultado. Isso. Se inserir dados falhos... Pois é, a estatística é isso, puramente estatística é isso. Eu coletar uma base amostral, eu tenho um espaço amostral excelente, né, coletado de uma forma muito coesa, muito coerente no mercado, vamos dizer assim, já que a gente está falando de engenharia de avaliações. Isso vai me gerar, vai me transmitir um resultado massa, bacana. Tá joia? Então começa tudo por aí. Coleta de dados se não souber, é fundamental. Se não souber coletar os dados, não adianta. Tá joia? Entendi. A segunda coisa é eu voltar aqui porque eu já falei, a questão de variável. Eu inserir, eu ter essa percepção, a sensibilidade também sensibilidade ali, do mercado, eu começar a inserir variáveis, né, que vai me permitir chegar a um preço médio estimado do meu valor sem muita interferência. Certo. Né? Você tem alguma curiosidade aí justamente nessa parte de uma variável que foi significante determinante aí para você chegar no preço? Tem uns estudos de caso aí, eu tô na estrada há muito tempo já, e tem uns estudos de caso bem punk, né? Por exemplo, cidades aí do interior, não vou citar nomes, mas por exemplo, que nós utilizamos algumas variáveis, tipo taxa de mortalidade da cidade, isso, né? também que a gente detectou, a gente teve esse feeling que na época que a gente foi fazer a avaliação, os preços dos imóveis estavam caindo devido a um surto lá de dengue, enfim. E aí a gente teve essa percepção que inseria essa variável chamada a gente chama de variáveis proxy. Eu vou também adentrar um pouquinho aqui, né, varrer um pouquinho essa área, mas a gente coloca essa variável proxy de taxa de mortalidade, né, para justamente determinar o valor do... Isso interfere na determinação do valor. Naquela época, naquele mercado, naquela época... Naquele momento, sim. Entendi. Tá, veja que negócio interessante, né? E é uma variável que pode piorar o preço. Exatamente. E assim, e ter o feeling para essas questões, né? Ter o feeling para essas questões. Isso é engraçado. Assim, só para conceituar um pouquinho, Iramar e Rodolfo, assim, existem vários tipos de variáveis. As independentes que a gente falou. Existem as quantitativas e as qualitativas. As quantitativas são aquelas que são palpáveis, né? Distância ao mar, não sei quantos metros, área... número de quartos, poente, a rua calçada. Não, mas aí não, já é uma dicotômica. Tá. As quantitativas é aquelas que... feijão com arroz. Isso eu não posso deixar área, número de quartos. Sim, isso é quantitativo. Tá? Quantitativas, que a gente as contáveis que eu tenho que existem as variáveis qualitativas, que existem dentro das variáveis qualitativas existem as dicotomias, que é, por exemplo, se o imóvel tá ou não em beira de BR, é uma dicotomia, ou 0 ou 1. Né? Ou tal ou não. Sim, entendi. Isso acontece muito no interior, calçada, né? Isso, calçado ou não. É uma dicotomia. Certo. Tá joia? Uma variável chamada proxy. Né? Por exemplo, taxa de mortalidade, renda, PIB,
renda média da região, isso são variáveis proxy. Por quê? Porque existem tabelas para isso. Ou seja, se o cara construir uma mansão numa região... CUB é uma variável proxy, tá joia? O cara construir uma mansão dentro de uma região humilde não vai valer o que deveria... Se fosse na beira-mar ali, né? Isso. Entender. Né? Aí, outro tipo de variável, além da proxy e além da dicotomia, códigos alocados. É uma variável qualitativa tipo códigos alocados. Vamos supor, estado de conservação. Existe estado de conservação, na minha percepção, ruim, bom ou ótimo. E aí eu quantifico isso através de algumas diretrizes. Por exemplo, para esse tipo de imóvel, quando eu vou coletar, para os imóveis ruins, eu vou colocar 1, para os imóveis bons, eu vou colocar a numeração 2, e para os imóveis excelentes, eu vou colocar 3. Então, é uma variável qualitativa chamada códigos alocados. Eu não vou adentrar no assunto porque é um pouquinho mais complexo. Não, tranquilo. Mas, enfim, existem essa gama de variáveis. Ou seja, não é uma coisa tão simples, né, cara? Não é uma coisa tão simples. Requer estudo. E assim, o engenheiro de avaliações, como qualquer nicho, ramificação da engenharia, requer sempre atualização. A própria 14653 ela vai atualizando. Né? Tem as convenções aí anuais tal, que vai atualizando a norma. Então você tem que estar por dentro de tudo. Constantemente em evolução, né? Os próprios softwares de comerciais, eles vão evoluindo, né? Então você tem que estar ligado no mercado. Então você tem que estar estudando também estatística tal. Por exemplo, eu tenho, no final eu vou citar e mencionar o meu Instagram profissional. A gente lá no Instagram profissional, a gente dá várias dicas. Bacana. Várias dicas de estatística, várias dicas de vistoria, enfim. É uma coisa que você tem que estar sempre ligado, não tem nada. Você tem que estudar estatística também. Não me formei. Tem que pegar livro aqui, fazer exercício. Não adianta ficar. Como você falou, não adianta ficar só no software e dizer assim. Não é no achismo. Não é mecânico. O processo não é mecânico. Não é mecânico. Até se torna depois pela facilidade da coisa. Sim, com a vivência, né? Com a expertise. Isso. Por exemplo, eu tô há 14 anos em João Pessoa, né? Então vamos supor que uma avaliação na orla aqui do Cabo Branco, né? Eu já tenho mais ou menos uma noção. Você conhece ali. Estou avaliando apartamento. Mas, por exemplo, aí me mandam fazer uma avaliação em Maringá. Eu fui fazer a avaliação ano passado em Maringá, Paraná. Uma região que você não conhece. Não conhece. O cara tem que passar um tempo, analisar mercado. Não é a mesma coisa eu avaliar um apartamento em Maringá que em João Pessoa, não é. Entender. É igual engenharia de solos, né? Quando for fazer pronto, é a mesma sondagem, coisa. Cara, procura um cara da região que ele já mora ali, já conhece o solo, ele vai te dar bons parâmetros. Você chegando numa cidade que você não conhece, uma média aí de um apartamento comercial, residencial, na verdade, você demora ali o quê? Uns 15 dias, 30 dias? Menos que isso. Menos que isso. Aí depende, se for um apartamento... No Maringá, você demorou Maringá, Paraná e tal, mas acho que dá pra fazer uma análise mercadológica aí em 3 dias. 3 dias. Dá tranquilo. Entendi. Pela sua experiência, por isso já tá prático, né? Isso. Entendi. Porque assim, além da análise mercadológica, você tem que coletar dados. Sim. Entender. Né? Enfim... E tem que estar lá. Sempre dados. Tem que estar lá. Tem que estar lá. E outra coisa, assim, eu vou entrar no viés um pouquinho da vistoria, que é uma das fases da avaliação, tá, Iramar e Rodolfo? Que assim, eu sou apaixonado por vistoria. Apaixonado. Tem algumas escolas aí hoje em dia que estão dizendo, não, com essa pandemia, vamos evitar a vistoria, vamos fazer por drone, vamos fazer por chamada de vídeo e tal. Eu sou muito adepto ao conservadorismo no que diz respeito à vistoria. Mas por quê? Porque eu consigo, como engenheiro de avaliações, detectar alguns aspectos internos e externos do imóvel que eu não consigo via drone. De jeito nenhum. Que eu não consigo via foto, eu não consigo de jeito nenhum. Então eu sou muito apaixonado por vistoria. Inclusive, o curso que a gente tá montando aí, que eu tô montando junto com a minha equipe, é de vistoria. Legal. Certo? Vistoria de imóveis. Vistoria é uma fase da engenharia de avaliações, propriamente dita, vistoria. Como vistoria. Eu sou apaixonado. Eu vou contar um caso, eu sou pernambucano, tá joia? Tem uma praia em Recife chamada Boa Viagem, todo mundo conhece, tá? Famosa. Isso, famosa, BV, né? E eu fui demandado para fazer uma avaliação de um apartamento Boa Viagem. E assim, fazia muito tempo que eu não ia em Boa Viagem. Eu morei sempre fora, né? Fiquei só até os 18 anos em Recife e tal. E eu voltei depois de um tempo em Boa Viagem e fiquei encantado com a orla. Remodelaram o orla, alguns prédios, nova fachada, aquela coisa toda, retrofitagem e tal. E aí, quando eu fui fazer essa avaliação, né? O primeiro ponto, antes de adentrar no imóvel, eu sentei na calçadinha de Boa Viagem, todo mundo conhece. Fui tomar uma água de coco. Eu fui tomar uma água de coco na orla. Se ambientando. Olhando pro imóvel. Se ambientando. Eu digo sempre que você tem que namorar o imóvel na vistoria. Você tem que paquerar e namorar o imóvel. Legal. E aí, depois de muito tempo, olhando, tal, aquela coisa, tomando minha aguinha de coco, tal, eu vi que na fachada, uma das fachadas, tava com uma trinca imensa nesse edifício.
E aí você começa a ter um feeling, por que disso, por que daquilo, aí você vai perguntar ao síndico e tal. Entenda que é uma coisa que, se eu fosse, nu e cruamente, entrar, fazer a vistoria e voltar, teria visto. Não teria visto. Não teria visto. Aí só... Então entenda que o namorado imóvel, ele é muito importante. Imagina só aí agora, você poderia avaliar um imóvel que já ia começar com passivo, né? Isso. Aí daqui a pouco você recebe lá do condomínio uma taxa extraordinária para fazer recuperação estrutural na fachada. Isso, exato. Entendeu? Aí essa vistoria, vamos lá, ela é pré-avaliação, mas o que é que você faz ali na vistoria? Além de você já falou que você vai olhar, você vai analisar, o que é que você faz ali? Vamos lá, Rodolfo. Mais um pouquinho. Alguns aspectos externos do imóvel. Localização, se a rua é asfaltada ou não, se tem coleta de esgoto, se tem energia, se tem transporte público, se tem escola por perto, se tem algum lixão por perto. Isso é algumas coisas. Internamente. É o básico que eles perguntam. Isso, internamente. Confrontar o que está na escritura, no documento, na certidão, com o que está dentro do imóvel. Entendi. Por exemplo, se for um apartamento, número de quartos, se o cara fez alguma reforma, estado de conservação, padrão de acabamento, né? Se tem ou não equipamentos, né, dentro do... Equipamentos que eu falo, piscina, sauna, salão de festa e tal, certo? Então, tudo isso conta, são dados que você precisa para vistoriar. Além, né, de uma perícia, vamos dizer assim, uma leve perícia. Sim. Você vai ver fissura. Você já está ali olhando as patologias que apresenta. A porventura aparece. Conservação também, isso, exatamente. Você está no estado de conservação. Exatamente. Entende? Entendi. Não, bacana. Isso é uma fase da vistoria. Nós recebemos a documentação aqui, vamos analisar a documentação, passamos por vistoria, coleta de dados, análise dos dados. Isso, coleta de dados, análise dos dados, inserção de variável, criação de modelo, laudo. Mas isso tudo, você tem uma equipe, né? Não. Dentro do banco só eu. Só você. Assim, ou seja, você separa teu trabalho. Hoje eu vou olhar a parte documental, amanhã eu vou para campo. Isso, depois você tem que planejar. É o que a gente chama de planejamento, claro. Planeja a atividade. Planejamento, tá? Um planejamento. No final, monta teu relatório, apresenta lá, tá aqui, ó, o valor é esse, boa sorte aí na negociação. Exatamente. Né? Você falou muito sobre... experiências dentro do banco e fora do banco. Você faz alguma atividade extra banco? Isso. Desenvolve também. Nós fazemos avaliação de imóveis, orçamento de obra e tal, mas o cargo-chefe é a avaliação de imóveis. Isso para o setor privado. Para o setor privado. Que não tenha ligação alguma com o BNB. Entendi. Não pode ter ligação alguma. E nessa parte privada, qual é a demanda maior? Tomada de decisão, né? Tomada de decisão. Como essa do... Isso, o incorporador quer vender ou comprar alguma área, não sabe bulhufas do valor e tal. Entendeu? E aí você... Isso. Aí, vamos lá. Eu sou engenheiro, entrei no campo agora. Aí quero ser engenheiro de avaliações. Qual é o mercado que você dá uma olhada aí, que é o melhor que eu posso entrar? Avaliações, vistoria... O que é que você daria uma dica aqui pra mim que eu... Não manjo nada, tô começando a estudar avaliações. Primeiramente, Rodolfo, boa sorte, viu? mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, vamos lá. Primeiramente, tu se capacitar, né? Tu adentrar numa capacitação aí, numa especialização, numa estatística da vida, tal, fazer. Tem muito curso, tem muitos amigos meus, tá? Esses cursos são mini cursos, né? São mini cursos e tal, mas são excelentes. Existe pós também. Isso, existe pós, tá? Mas existem mini cursos aí excelentes, de profissionais excelentes no mercado. Entendi. Tá, eu tô do lado de vários excelentes profissionais. Não, boa. Tá, joia? Boa. Excelentes o que eu tenho visto bastante hoje, bastante mesmo isso aí, é o pessoal vendendo oportunidade aí na internet para peritos, né? Falar, você é engenheiro, venha trabalhar para o judiciário, não precisa de concurso, você vai ganhar X mil reais por mês, faz aquela propaganda, inclusive vendendo cursos de como você chegar a isso. A gente tem que só tomar um cuidado, assim, no nível de detalhamento que esse cara tá vendendo o curso, né? Entendi. Enfim, ter cuidado. Na internet se vende de tudo, né? Desconfiar. E aí o conhecimento do cara, a expertise e tal, a experiência, vai contar muito. Mas o pessoal assim, vendendo... eu conheço, inclusive dentro do banco, vários colegas, eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho excelentes profissionais,
Legal. Mas aí o povo lhe procura no direct lá no Instagram. Sim, claro, procura lá no Instagram, eu vou citar, né, com o maior orgulho. Não. E aí, só pra responder sua pergunta, complementando sua pergunta, Rodolfo, assim, primeiramente se capacitar, tá joia? Que o mercado não é de brincadeira, tá? A gente não tá aqui brincando. É com números, né? Isso, exatamente. E veja que assim, a engenharia de avaliações é uma coisa tão importante. Por exemplo, uma tomada de decisão dessa errada pode descarrilhar uma série de consequências para a empresa que está ou vendendo ou comprando imóvel. Isso. Tá joia? A gente tá falando aqui, a gente não tá falando aqui de 1000, não, a gente tá falando de cifras maiores. Milhões, tá falando de várias cifras aí. Então veja que o negócio é complexo, tá joia? Então assim, primeiro ponto é se capacitar, tá joia? Segundo ponto, se cadastra lá no TJ, né? Porque tu vai ter umas demandas judiciais bacanas que tu vai aprender, né? Aprendendo, experiência e tal. E aí você vai enveredando, né, juntamente aí com algumas parcerias, você vai enveredando pro campo privado, né? Aprendendo né? também. Para começar a subir, porque você pegar vamos dizer que um lote desse de 60 mil metros, você pegar e ratar aí em 20%, nossa, você cara, pode quebrar uma empresa, pô. Isso, exato, é isso que eu tô dizendo. Uma empresa, a tomada de decisão é muito importante para um cara que te contratou, né? Entenda, eu não tô falando aqui de uma diferença, vamos supor, de uma diferença de 10 para 9 milhões. Sim. Tô falando de 100 para 50. Você quebra a empresa. Já é? Então é mais ou menos isso. Você pode quebrar a empresa. Numa variável que você coloca errada, ali, que você não metrifica. Isso. Pronto, né? Agora você chegou no ponto X da questão. É o que a gente tá dizendo aqui. Exatamente. Uma inserção de uma variável errada desse negócio aqui muda todo o cálculo. Muda todo o cálculo. Um dado coletado que eu não consiga parametrizar isso ao meu valor final também dá errado. Pô, imagine um solo lá que você achar que era fácil pra fazer um tipo de material, quando você vai olhar, você não pensa nisso. O solo é ruim, e aí? Se você não tiver feito uma sondagem... sondagem massa. Aí uma troca de solo vai custar uma fortuna. Eu tive uma experiência, você falou de Sorocaba, lá em Sorocaba, eu tive uma experiência que eu fui fazer uma obra lá, e o pessoal não fez esse estudo prévio direito, porque eu descobri que tinha um passivo ambiental, cara. Eu encontrei um tanque de combustível enterrado lá. Era uma fábrica muito antiga o terreno, mas muito antiga, e eles tinham um tanque enterrado. E tu só conseguiu ver a sondagem? Não, na verdade eu só consegui descobrir quando eu já estava executando a fundação. Bateram num tambor lá e deu aquele barulho oco, né? E não tinha sondagem? Não, tinha sondagem, mas a sondagem, como ela é pontual, ela não achou o tanque, né? A sondagem é pontual, então ela não achou o tanque. Aí na execução da fundação, a gente descobriu que tinha esse bendito tanque e ele tinha óleo. Aí eu me vi numa situação, pô, o que eu faço agora? Eu vou paralisar a obra e chamar a galera? Aí, graças à minha formação na área ambiental, que eu consegui desenrolar o problema e fazer a obra andar, porque senão eu ia paralisar o processo inteiro, né? Isso. Consegui isolar a área, tirei o tanque sem contaminar o solo, fizemos a reposição do solo e tocamos a obra. Perfeito. Mas foi exatamente isso. O cara que foi lá avaliar não fez prospecção de solo, provavelmente não estudou o histórico, né? O que era aquilo ali antigamente, né? Talvez se tivesse estudado, teria descoberto, né? Que tinha uma fábrica ali. Tem uma outra tem várias experiências, né? Ali na região de Mauá tinha uma fábrica de baterias. Até hoje você tem lá o pessoal construindo lá em áreas contaminadas, né? Fábrica de bateria, isso aí acontece bastante. Rodolfo é lagoano, né? Sou lagoano. Tem um problema da Braskem agora lá, né? No Maceió, né? Tem também isso aí. Recentemente eu fui pra Maceió fazer umas avaliações lá. Tipo assim, os imóveis que há 20 anos valiam X, hoje valem X dividido por 10. Sério, cara? Desvalorizou. Tem um bairro lá que acabou o bairro. Acabou o bairro, 100%. Cara. O bairro tá todo desmobilizado, pô. Nossa, fizeram uma vistoria num drone lá, tá tudo sem teto. Meu Deus. Tá sem nada, tá só com as paredes. E alguns moradores estão morando lá e eles picham na parede, aí eles estão morando aqui. Nossa, que é pro pessoal saber que tem gente, então, né? Tá, tipo assim, ó, isso, acabou. Quando falha a avaliação, né? Ou seja, a avaliação falhou. Então, né? tipo, hoje eu não posso, por exemplo, precificar um imóvel desse comparado com há 20 anos atrás. Exatamente. Então, entenda que é mercado atual. Né? Antes disso, acho que uns 4 anos atrás, você tava com valor 100%. Hoje em dia você tá com valor... Quer dizer, é coisa de pouco tempo atrás, 4 anos atrás. Quando começou as rachaduras lá no solo, aí começou a... Quer dizer, você pode ter aí no meio disso alguém de lá que teve a expertise e falar, já que tá desvalorizando, eu vou passar o meu aqui pra frente, eu vou pegar o empréstimo e dar isso aqui de valor, né? Pois é. Vai saber, né? Pois é, veja como uma coisa tão sutil, né? Por exemplo, vamos supor que há 6 anos... né? Nós contratados lá para fazer a avaliação e tal,
o preço do imóvel é X. Depois de 2 anos a coisa quebra. Exatamente. Veja, e aí? A gente se depara com o quê? Não sabia, não tem né? Como, não a gente tinha não essa tem bola de informação. cristal. E foi né? sucinto E lá. quem que descobriu isso? Não, começou a abrir o solo. É. Aí achavam que era da concessionária de esgoto, né? Sim. Porque normalmente, às vezes, abre e aquela água começa a Percolar e tal. percolar no solo e Sim. ele começa a ceder. Aí ele vai recalcando. Só que o que acontece? Várias e várias aberturas no solo, e aí foram estudando a fundo, e aí viram que era da extração lá do salgema. Da salgema. Ou seja, o pessoal estava fazendo ali uma atividade de extração no subsolo. Da salgema. E, é como se o solo perdesse... Ficasse oco, vamos dizer assim, entendeu? Só que virou um formigueiro embaixo. Falaram que... eu não sei muito dessas partes. Ou seja, também não fizeram sondagem, então. Não, mas veja, muito abaixo. É muito abaixo. Mas veja, Iramar, isso a gente tá falando há 10 anos, né? Então, por mais que eu faça sondagem, naquele momento tava perfeito. E não teve. Porque era o seguinte, você. Aí, o pessoal tá rolando a justiça. Você tira o substrato, né, da salgema, e você colocava outro tipo de material. Fazia uma substituição. Só que aí eu não consigo dizer porque eu não é uma coisa muito complexa. E aí começou a ceder o solo lá. Teve um caso parecido também em Socorro, também interior de São Paulo, né? Que começou a surgir uma fissura na cidade. No meio da cidade começou a aparecer lá uma fissura, virou uma rachadura e seguiu uma linha. Foi indo, rachando rua, rachando prédio, casa, e virou uma rachadura gigante. E o povo começou a ficar preocupado, ninguém sabe o que era. Avalia, chama o pessoal, vamos analisar. Levaram vários profissionais e não conseguia descobrir o que era. Aí pegaram uma equipe lá, o pessoal começou a investigar. Chegaram num posto de gasolina que tinha aberto um poço artesiano, né? Aí o posto de gasolina dava coletando essa água, né, desse posto artesiano para lavar carro, lavar o poço, fazer uma série de coisas lá, abriram um lava-jato. E aí a cidade é em cima de uma rocha gigante, parte da cidade. E sob essa rocha você tem um lençol freático lá embaixo que tem um volume de água considerável. À medida que os caras estavam coletando, consumindo esta água, a rocha foi sedimentando, né? E aí foi criando essa fissura. Quando o pessoal, né, conseguiu descobrir, olha, isola o poço imediatamente. Aí isolou. No que isolou, o processo natural, a água foi recompondo, a rocha voltando para o seu lugar e as rachaduras foram fechando. E aí você viu que coisa, né? Veja que interessante. É uma questão que como isso. Se você não conseguiria nem fazer uma sondagem, porque estava em cima de uma rocha, você já ia parar ali, né? Você não ia chegar na rocha a sondagem. Eu vou contar um caso aqui, é um estudo de caso bem engraçado também. Engraçado não, interessante na verdade, não é nem engraçado esse. Iramar de São Paulo? Na verdade, Tá, tem um bairro em São Paulo que é composto de judeus. Sim. Né? Lá, em São Paulo. E teve um colega nosso, isso há alguns anos, foi fazer a avaliação de um apartamento nesse bairro, tá? Composto por muitos judeus. E tem um dia na semana que os judeus eles não podem pegar elevador. Isso. Eu não sei se é o domingo. Acho que eles não podem fazer alguns tipos de atividades. Pronto. Aí veja. No sábado, eu acho. No sábado, eles não podem pegar elevador. Eles sobem e descem de escada. Ok? Vamos lá. Esse apartamento era no andar alto, nesse bairro judeu. Teoricamente, o que é que nós... Quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto, mais valorizado. Isso. Não é isso? Exatamente. Aqui em João Pessoa, tal. O cara vai comprar para o povo comprar no cobertura, ó. Quanto mais alto, melhor, vista, não sei o quê. Lá não. Quanto mais alto, desvalorizava o imóvel. Sério, cara? Claro, porque você não pode subir de elevador. Subir de escada, pô. Imagina no 30º andar. Entendeu? Aí veja que a percepção do engenheiro de avaliações para detectar isso no mercado. Exatamente. As questões mercadológicas. Se você vai com a cabeça, tipo, quanto mais alto, mais valorizado. O padrão, né? Então entenda. Olha que até esse feeling é gostoso de você. Diga aí. Mas é isso mesmo. Por exemplo, vamos supor, outro caso bem... Isso aí eu tô falando por causa da vivência. Sim. Avenida Epitácio Pessoa, João Pessoa, espinha dorsal da cidade. Tá? Se vocês depois quiserem esse tipo de estudo, nós temos lá. É o seguinte.
Até mais ou menos metade das pessoas, eu tô falando praia centro, no sentido, o valor de terreno, ele aumenta muito. O valor por metro quadrado, ele vai da orla até a metade, ele vai diminuindo. Desculpa, ele vai diminuindo. Da orla, ele vai distanciando do mar. À medida que vai distanciando do mar, vai diminuindo o valor por metro quadrado. Mas quando chega da metade pro centro, o valor começa a aumentar de novo. Vê que interessante, cara. Nós temos 2 problemas aí. Nossa, verdade. Nós temos 2 variáveis. Por quê? Vai se aproximando do centro. Vai se aproximando da torre, vai se aproximando de um bairro chamado Torre e tal, da Praça da Independência. Então veja, você tem dentro da mesma avenida, você tem ali 3... Nós temos 2 variáveis aí. Nós temos distância ao mar e distância ao centro. Ah, é verdade. Olha só, né? Vê que interessante. É massa. Essas coisas são... Na mesma avenida, Na mesma avenida, né? Então é umas coisas que... É exatamente isso. É a necessidade do conhecimento, do detalhe que o engenheiro... Entendeu? É o detalhe, é o feeling, é a experiência, a vivência, né? E aí eu volto a dizer aqui, a gente não brinca com números. Eu não tô chegando aqui dizendo assim, ó, compra um software comercial, tu coleta 20 dados, tu vai ter uma resposta. Não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá? Não é isso. De jeito nenhum. E a importância de um bom laudo tá aí, né? Sim. Nessa acessibilidade dos dados. Isso. Coletou o dado errado, inseriu o dado errado, o pepino é grande. Eu sempre digo que assim, se você coleta lixo, sai lixo. Exatamente. Na tua resposta, não joia? adianta. Estatística é pau, estatística não falha. Não falha, né? Tá, não falha. Agora o negócio é os dados. Se você não engenharia é trabalhar dados, se não souber né, onde por isso que a gente tem um histórico lá, a gente tem um banco de dados vasto, sabe? Por tipologia, por bairro, por tudo lá. Precisou da informação, você tem ela lá. Entendeu? Me fala uma coisa, IBAP. Tem alguma relação com vocês? Sim. O IBAP, na verdade, existem 2 órgãos que sustentam o engenheiro de avaliações. Um deles, além do CREA, claro, né? Sim. O IBAP, né, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Isso, né? Perfeito. E o SOBRA, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliações. Inclusive, o nosso vice-presidente do SOBRA é colega nosso do banco, Lutemberg Florencio. Legal. Excelente profissional, já quem está nos escutando aqui é um cara excelente. Né? Ele é um cara que tem doutorado em estatística e tal, ele é vice-presidente do SOBRA, né? E é colega nosso do banco. Bacana. E o IBAP, né? São duas instituições que nos dão uma ferramenta muito bacana, nos sustentam, vamos dizer assim, né? São órgãos que inclusive assim, dá diretriz, cursos, né? Bastante, né? O IBAP tem vários cursos legais. Junta os engenheiros de avaliações, né? Ou seja, uma convenção só, para nivelar procedimento, para discutir norma, tá joia? É como se fosse uma reunião entre vocês, para vocês saberem ali. Exato. Como engenheiro de avaliações precisa estar inscrito no IBAP. Não necessariamente. Não mas necessariamente. É bom estar acompanhando. Mas é bom estar pelo menos acompanhando. O que eu disse, a gente tem que estar sempre atualizado. Sim. Né? Seja por uma bibliografia, seja por um curso, seja por uma inscrição no IBAP, seja por um network e tal. Mas a gente tem que estar atualizado. E o IBAP nos dá essa... E tem uma regrinha para entrar lá, né? Não é qualquer um, eu cheguei, eu já sou, né? Não. Você para se inscrever... Ou você faz um curso com eles, que aí é o curso de... Sim, tem os requisitos, tem alguns requisitos. Ou se você tiver... Uma vez eu fui atrás, ou se você tiver já alguns acervos, alguns atestados de que você já fez algumas avaliações, você apresenta ele. E aí se você pegar, cada estado tem o seu IBAP, né, ele é estadualizado, e tem o Instagram de cada um deles, se vocês tiverem oportunidade, entrem, é muito bacana, eles têm um material muito vasto. O próprio Instagram, inclusive. Entendi. Quantidade de cursos bem bacana, legais. Bem bacana mesmo. É bom que você fica ali meio que com alguém que fica ali ajudando, pra ver se você é um apoio, né? E aí tem grupo de zap, cara, tem um monte de coisa, é muito bacana. Depois às vezes você tá sozinho, a gente até conversa que o engenheiro, ele é muito só, né? É um lobo solitário às vezes. Pois é isso que eu queria frisar aqui nesse podcast, é o seguinte, o engenheiro de avaliações, na verdade a engenharia em si, o cara é muito, o engenheiro em si ele é muito egoísta. É o lobo solitário que eu falo. Isso, exatamente. Veja bem, isso não acontece na OAB, por exemplo, o cara que é advogado, né? O cara tem OAB, né? Os caras compartilham informação, compartilham petições e tal. O bicho é um mundo aquilo ali. Aí eu entro na engenharia de avaliações para eu me comunicar, por exemplo, com o Rodolfo, outro engenheiro de avaliações, vamos supor aqui, né? Ele depois desse podcast ele vai ser.
E eu não posso compartilhar com o Rodolfo por puro egoísmo meus dados com ele. O que é isso? É complicado. Entendeu? Nós discutimos isso aqui, acho que nós falamos no último episódio. É muito comum você ouvir falar em junta médica. Surgiu um problema novo, o médico não sabe o que é, ele reúne colegas, sim, né? Sim. E fala, gente, vamos aqui achar qual que é. E de colegas de diferentes especializações, né? Vamos discutir esse problema e achar. Na engenharia, não existe isso, cara. Não existe junta de engenheiros. Então, tipo, eu tô falando aqui de dados. Sim. Dados de mercado. Eu não posso fornecer pro meu colega. Que é isso? Exatamente. Eu não sei se isso vem da questão de justamente isso. O engenheiro, ele, à medida que ele vai ganhando conhecimento, experiência, ele vende conhecimento. Ele começa a vender isso como consultor. Eu, durante a minha vida profissional, eu sempre tive um consultor do lado. Por quê? A gente lida com valores gigantescos. Uma decisão errada, né, uma informação errada, foi tudo por água abaixo. Então, às vezes, é bom você ter alguém para aferir seus dados. Isso te dá segurança, né? Sim, então, também. É muito também melhor. Tem esse objetivo. Eu já tive isso em várias obras. Olha, eu tive lá um consultor de estruturas, um consultor de solos. Então, eu me deparava com uma situação estrutural, eu avaliava a situação, eu descrevia lá uma solução, fazia os cálculos e mandava para o meu consultor. Cara, dá uma olhada para mim, vê se está tudo ok. E pagava para ele lá, eu tinha um contrato com ele mensal para ele ser meu consultor, o cara que eu posso ligar para tirar minhas dúvidas. Então, é muito comum na nossa área isso. Eu sou um detentor de conhecimento, é uma pena, mas eu tenho que vender esse conhecimento. É uma pena, porque a gente só atinge a excelência profissional quando a gente passa a ensinar aquilo que a gente sabe. Exato. E mesmo para ensinar aquilo que a gente sabe, a gente não acaba cobrando, né, para ser professor. Então, essas coisas que acontecem no nosso meio, eu tenho um lema, Saberemar, que é assim, a gente tá nessa vida para aprender e ensinar. Exatamente. Então, toda vez que eu ensino, eu dou aula também. Dou aula de a vistoria, que a gente tá montando esse curso agora. Bacana. Algumas diretrizes de estatística e tal. A gente tenta enveredar por essa área também. Mas assim, toda vez que eu ensino, toda vez que eu saio da sala de aula, eu aprendo mais. Eu aprendo mais. Aprende, é isso mesmo. Mas porque essa troca de informação é muito importante. Então, coisa que eu não sei, que meus alunos transmitem para mim. Isso é bem bacana. Então, assim, o porquê não? Já que eu fui tanto ajudado na vida por vários e vários profissionais, por que eu não posso ajudar? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então é mais ou menos isso. Infelizmente, ainda a engenharia é muito lobo solitário. Né? Sim. Você tá. E até porque a gente às não vezes consegue se unir, cara. Não consegue. E às vezes até a demanda, né? Porque o pessoal acha que engenheiro é caro. Aí você coloca um engenheiro pra tocar uma obra de 20 milhões e diz assim, ó, tá aqui, você vai tocar essa obra sozinho, pô. Ele não tem ninguém pra pedir auxílio. Você vê a maioria das obras, é um engenheiro civil que toca a obra. Ele tem que tanto saber de elétrica, quanto de hidráulica, quanto de mecânica, né? Porque vai ter bomba ali, tem vai que fazer ter tudo, pô. Tudo. E às vezes não é a especialidade dele, ele tem que tomar conta. Isso, exato. E não tem ninguém ali pra ajudar ele. Não, é por isso que a necessidade do consultor, né? Se o empreendimento é grande, cara, vai ter grandes demandas. E isso, infelizmente, acontece muito, né? O pessoal sai da faculdade e sai com aquela força de não, eu vou fazer, eu já sou engenheiro, e aí acaba cometendo algumas cagadas. A gente teve um exemplo recente aqui no Ceará, né, que aquele prédio que desabou, o engenheiro tava lá com o pedreiro dele metendo o martelo lá no pilar, né, e aí o prédio caiu. Às vezes é a simples falta de conhecimento, né, falta de experiência, né, porque é o que se fala, né, eu passei a vida inteira adquirindo conhecimento, né? E eu paguei um preço por isso, né? Eu tive que estudar, eu tive que abdicar da família, né? E aí hoje eu vou repassar isso simplesmente né? Então, eu sou a favor disso. É necessário ter a presença do consultor, o cara experiente, porque esse cara vai te dar respaldo. Eu, durante a minha vida, como eu já falei, eu sempre tive um cara mais experiente do lado, mas tive que pagar por isso, como um consultor, né? Um cara bom de solo, um cara bom de concreto, um cara bom de estruturas. E aí você vai formando lá a tua experiência. E você não precisa dele eternamente. A partir do momento que você começa lá, igual os exercícios, né? Você fez 2, 3 certinho, o cara olhou, não, ó, tá certo, teu cálculo tá beleza, passa. A partir daí, agora eu já sei caminhar, né? Eu acho que hoje em dia não se junta, né? E eu acho que hoje em dia o principal, sabe, Ira, mais Rodolfo, é o network, sabe? Exatamente. Se você tiver um leque de network massa... eu tive, a coisa cara, flui, sabe? Eu tive uma experiência na minha vida profissional, extremamente desagradável, né? Eu
fui chamado para fazer uma reforma e uma edificação. Eram 2 torres, na verdade. E o que eles queriam fazer? Eles queriam tirar a cobertura e usar as lajes para fazer área de lazer, né? E aí eu fui lá, tirei as lajes e tal, e eu identifiquei algumas ferragens lá, colocadas sobre a laje de uma forma que aquilo eu não conseguia entender a mecânica daquilo, por que aquilo estava lá. E aí eu busquei bibliografia, eu conversei com alguns professores e tal, e ninguém soube me falar o que era aquilo. E aí eu me vi numa situação onde, cara, que decisão tomar agora? Como tomar a decisão, né? É aquela velha frase que a gente ouve bastante nos cursos de engenharia, né? De engenharia civil. Chegou o caminhão na obra, o mestre chegou para você e falou: doutor, o concreto tá duro, eu preciso pôr água. É você quem tem que dar decisão, meu amigo. Se vire, agora é a vida profissional, né? Chegou então, na prática agora. A prática é isso. A prática é isso. Mas bacana. Vamos adiante aqui nesse nosso... Eu tenho outro lema, eu tenho vários lemas. Esse é engraçado também, viu, Irema? Diga aí. Dizendo assim, que a gente sai da faculdade para fazer o melhor. Exatamente. A gente faz um curso de graduação, você vai fazer o melhor. Claro, né? Esse lema a gente escuta sempre. Uhum. Mas infelizmente a gente faz para evitar o pior. Exatamente. É verdade? É bem a gente por aí. sai da faculdade para fazer o melhor, mas a gente evita o pior. É bem por aí. Não é mais ou menos? Se você, isso que você falou é exatamente isso. É porque isso é uma questão orçamentária. Isso. O caso que você falou do tanque de combustível. Você não imaginava tal, então você evitou o pior. Evitou o pior, exatamente. É interessante. É bem isso. E isso é bem da engenharia, né? A gente até sabe o que fazer, como fazer. Mas a gente depende do quê? Do orçamento. O orçamento é político, né? O orçamento, quem contrata as grandes obras é o executivo, né? O prefeito, o governador, o presidente contrata as grandes obras. E nem sempre, né? Nem sempre a disponibilidade financeira está de acordo com a necessidade do problema. É exatamente essa questão de dados que você falou. Eu preciso fazer lá o levantamento para fazer abastecimento de água e coleta de esgoto de um município. Eu vou levantar os dados para saber qual é o percentual de crescimento anual desse município. Sim. E vou fazer uma projeção para daqui a 25 anos, com base nesse índice de crescimento, eu não ter que ficar a cada 5 anos abrindo a rua para trocar o tubo e aumentar o diâmetro. O seu dimensionamento vai ser a longo prazo, né? Prazo. Eu já dimensiono pensando daqui a 25 anos como que essa cidade vai estar, o quanto que ela vai crescer. Sim. Com base nisso eu determino o diâmetro dessa tubulação. Sim. Mas o que acontece? O orçamento e às vezes até algumas decisões por isso, não, eu quero resolver o problema de hoje. De hoje. E daqui até não tem nem verba de ter um engenheiro para fazer isso. Daqui a 5 anos eu não tô aqui. A bomba explode. Não pensar no longo prazo, né? Exatamente isso. E até como você falou, o certo seria todo o empreendimento chamar um engenheiro de avaliações para ver a viabilidade, se é viável ou não, e nem todo mundo faz isso. E aí o que acontece? Às vezes eles se frustram com as obras e diz que a obra não dá dinheiro. Ou o correio não faz essa daí. Eu não tô dizendo que Rodolfo vai ser engenheiro de avaliações. Ele vai. Não, mas é isso mesmo, Rodolfo. Acho que a sua percepção é essa mesmo. Tá? Eu acho, claro, cada ramificação da engenharia ela é importante. Eu não tô tirando aqui a importância de nenhuma delas, né? Eu acho que cada ramificação é importante, cada um tem o seu valor, cada um sabe, né, a sua forma de se valorizar e tal, mas a engenharia de avaliações, ela tem o seu valor. Ela é o embrião da obra, né? Isso. Então, a gente tá falando aqui de tomada de decisões, por exemplo, né, que podem quebrar empresas. Exato. Quebrar empresas. A gente tem vários exemplos. Eu sempre vejo aqui o que acontece. O brasileiro, ele deveria primeiro fazer o projeto da obra. Como é que seria o projeto? O embrião seria a avaliação. Depois de avaliação, a viabilidade, os projetos, vamos dizer lá, os estruturais, fazer toda essa parte, complementares, fazer todo o estudo do processo. Depois disso, fazer o cronograma, orçamentação, gerenciamento para você chegar para um engenheiro, gestão. Assim, ó, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso daqui
vai ser desse jeito. Não vai ter o nível de oscilação disso daqui vai ser mínimo. O erro, né? O erro, o desvio padrão disso é muito baixo. E você entregar para alguém e dizer assim, tá aqui, faça. É muito mais simples de um engenheiro, tá tudo certo, dizer assim, não vai ter alteração. Do que no Brasil é o contrário. Ele chega e diz assim, vai lá executar a obra. Você tem tanto. Por quê? É impressionante. Porque eu acho que um apartamento vai valer, vamos dizer aqui, 500 mil reais, eu vou fazer 10 apartamentos, dá 5... 10 apartamentos dá 5 milhões, né? Eu vou gastar aqui tanto. Pronto, eu vou ter aqui uma margem de 10%. Beleza. Não, é 20%, é isso que eu quero. A probabilidade de se dar errado é grande. Primeiro começa, depois faz os projetos. Isso se chama planejamento. Então não tem planejamento. Isso a gente fala aqui toda semana. A gente fala de planejamento aqui toda semana. O problema é, a cabeça do brasileiro não nasceu para fazer o primeiro planejamento para depois a obra. Faz primeiro a obra, depois o planejamento. Aí vamos lá. Quando a pessoa tá doente, ela procura o quê? Um médico. Exatamente. Quando o carro quebra, procura o quê? Um mecânico. Aí o cara se mete a fazer obra. Como assim? Eu falo isso aí. Né? Ele quer construir. A primeira coisa que ele faz, ele não vai atrás do engenheiro. Não vai, atrás cara. de um pedreiro, não vai. Entendeu? Só lembra do engenheiro quando dá problema. Aí prefere, demais. E aí eu vou mais além, tá, Iramar? O cara prefere contratar o Zé da esquina, vamos dizer assim, né? E aí depois, preço. Quando tá tudo pronto, prefere gastar, vamos supor, que colocando números em itens, coloca um tapete de 50 mil reais na sala, mas não paga 5 mil no projeto estrutural. Isso, exato. Exato. Tu tá entendendo como é que a gente começa a parametrizar a coisa? O bem que você olha... É o visual, eu tô com meu tapete de 50 mil. Mas você não quer saber se o risco que eu tô correndo do meu prédio naquela edificação, exatamente. porque eu não tive um projeto estrutural, porque eu quis ser pirangueiro. Eu vou te dar um exemplo aí nessa área tua de perícia, que com certeza é um dado que hoje muda muito, né? Hoje não, porque já é bem conhecido, né? Mas os prédios tortos de Santos, né? Isso é um exemplo que provavelmente quando lançaram lá os primeiros, o preço estava lá em cima, né? Quando começou a recalcar prédio na Orla de Santos, ninguém queria comprar prédio ali. Quem queria? E, cara, é uma coisa assim, você tá do mar... Conheço o Santos, eu fui lá uma vez. Não foi pra trabalhar, não. Cara, é muito engraçado de ver. É muito engraçado. E sem falar nas questões que ocorrem lá nos prédios, né? Porque a porta que não abre, ou porta que fica... que não fecha, Santos, ou que abre sozinha. Santos tem um problema, e aí você me corrige se eu estiver errado, Lemar, a densidade demográfica de Santos é terrível. Também. Nós temos uma região litorânea, né? E nós temos um boom, né, da densidade demográfica em curto prazo. Cresceu muito. Então, dos anos 50 até hoje, Santos tem um pipoco no que diz respeito à quantidade de gente morando lá. E aí, quando tem muita gente, aí começa a obra. Começa a obra. Né? E aí, né... Mas esse caso específico realmente foi questão recalque de solo mesmo. Recalcou o solo, é só na faixa litorânea ali, só na frente da avenida. Recalcou, mas a maioria não caiu, que recalcou. Hoje tem muita gente recuperando, custa caríssimo, né? Sim, são macacos hidráulicos lá que você vai já não... e tal. Mas os novos, já que agora a galera já sabe onde está a resistência do solo, já vai buscar essa resistência lá embaixo e já não está tendo problema. Aí sai de uma fundação rasa para profunda e tal. Mas aí é exatamente isso. Se você for lá para avaliar o imóvel hoje, você tem que levar isso em consideração. Sim, né? Claro. Porque o psicológico de quem vai comprar, o medo de quem vai comprar um prédio na Orla de Santos é um risco, né? Exatamente. Cara... Fábio, cara, muitíssimo, olha, show de bola, bate-papo bem bacana, bem instrutivo. Fala pra gente aí, o pessoal que quer te conhecer, quer conhecer mais sobre o teu trabalho, onde que te encontra. Primeiramente eu queria agradecer novamente a oportunidade. Acho que esse tipo de bate-papo, esse tipo de tomar lá da cá é muito importante, tá, Irama? Parabéns de verdade pra vocês dois. Legal, tá? Eu fico enormemente agradecido, tá? E é só procurar a gente lá. Eu tenho um Instagram profissional, que é o ingen.fabiocabral, tá? E tem o pessoal que é o Fábio V. Cabral. Legal. Também. Pode procurar, passar direct e tal, que a gente conversa, bate um papo também lá, tira dúvidas com relação, né? Que a gente consegue divulgar, a gente coloca lá no Instagram. Claro, tá? Então, mais uma vez, agradeço de coração, tá? Foi muito bacana. Legal, bacana cara. mesmo. A gente que agradece também. E eu espero, assim, sucesso. Eu desejo sucesso a vocês, vitórias. Obrigado. E mais vitórias, porque é uma
Não muito importante pra gente. E é novo, né? É uma coisa nova. É isso que a gente tentou tirar. É tirar o lobo solitário da engenharia. Isso. Porque, infelizmente, a gente acaba que o conhecimento fica pra cada um e a gente não consegue difundir isso, exatamente. Né? A gente tá tentando levar. Então, o cara vai te procurar lá. Ele vai te procurar qual tipo de serviço você pode prestar aí pra essa galera. Como eu te falei, o meu cargo-chefe é engenharia de avaliação. Eu sou apaixonado por isso, tá joia? Mas a gente presta esse serviço de orçamento de obra, né? Uma execução de um projeto arquitetônico complementar também. Entendi. Tá joia? Bacana. Eu queria que você desse uma dica de livro da área de avaliações. Onde é que eu pesquiso? Tem alguma bibliografia aí que você gosta? Ok, vamos lá. Além dos livros fornecidos pelos IBAPs aí da vida, né? Adentrar em livros de estatística. Estatística é importante. Muito importante. Probabilidade estatística, tá? Tem livros, por exemplo, tem um profissional em Recife chamado Rubens Danta, ele é até professor da Universidade de Pernambuco lá, ele tem uma bibliografia bem vasta, bem tranquila, tá? E muita coisa na internet também. Agora, lógico, tem que filtrar. Tem que saber filtrar, né? Isso, mas assim, o mais importante são livros de estatística. Probabilidade estatística. Tá, tem eu até tenho, ele usa bastante, chama Engenharia Econômica e Estatística. Sim, eu tenho esse também. E eu vou deixar como dica aqui, ó, pessoal, para quem gostou do assunto, quem tem interesse aí, quem quer seguir nessa área, esse livro aqui da PIN, ó. Eu uso ele desde a minha época de graduação, Engenharia Diagnóstica em Edificações, tá? Esse livro aqui, além de bem didático, ele traz vários modelos de relatórios, ó. Os laudos, os relatórios, tem vários modelos. Então, para a galera que tem interesse em seguir nessa área de avaliações, dá uma olhadinha na PIN, tá? Você vai achar essa dica aí bem bacana. Fábio, mais uma vez, cara, imensamente muito obrigado aí pela tua presença. Rodolfo, parceiro, alguma dica aí pra galera, alguma observação? Vamos lá. Fábio, olha naquela câmera ali. Qual é a dica que você dá para os engenheiros que querem participar querem entrar nessa linha de avaliações? Qual é a dica que você dá para ele? Cara, estudar muito, certo? Se dedicar, fazer com paixão, fazer com amor e sempre ter do lado pessoas, né, confiáveis, experientes e com vivência nesse assunto. Legal. Mas estudar é primordial. Boa. Quer encerrar, Rodolfo? Vamos lá, então a gente pede que vocês sigam no Spotify, no YouTube, no Instagram, compartilha, ajuda a gente lá. Manda para o máximo de pessoas possíveis para você nos ajudar, porque a gente tá tentando fazer um produto aqui para levar conhecimento para vocês. E a gente só pede isso de retorno, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Gente, valeu, um grande abraço a todos. Não esquece, ó, segue a gente, deixa o joinha, ajuda a gente lá. Valeu? Valeu. Tchau. Um abraço, pessoal. Valeu.